Boa tarde, turminha do quinto ano. Hoje a nossa aula de história é sobre musicalidade indígena, tá? Prestem muita atenção, pegue seus marcadores de texto e acompanhe aí comigo. Até daqui a pouco. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Hello, turminha linda! Hoje nossa aula de história é sobre musicalidade indígena, tá? Esse assunto está lá na página 71 do livro de vocês. Vocês podem pegar um marcador de texto para vocês acompanharem comigo um pouquinho sobre esse assunto, tá bom, gente? Então, vamos começar, tá? Sai aqui. Crianças, né? Então vamos para a musicalidade indígena, ok? A musicalidade indígena revela a visão de mundo que cada grupo indígena tem. Então, isso significa que a musicalidade, cada grupo tem a sua, tá? E outra característica dela, mesmo sendo preservados os aspectos ancestrais, os aspectos das tribos mais antigas, né? Ela continua mudando, então ela está sempre em constante mudança. Então a musicalidade depende do grupo indígena e ela também está em constante mudança, tá? A música, gente, para eles está presente em tudo, né? Absolutamente em tudo. Ela está presente nos cultos, nos ritos, na ligação dos ancestrais, na magia, na cura e nas festas, porque os indígenas são povos bem festivos, tá bom? E o principal tema dessas músicas, devido a eles conviverem com a natureza, com um grande respeito que eles têm pela natureza, o tema das músicas indígenas é a natureza, né? Eles acreditam que a natureza é tudo para eles, né? Porque na verdade eles vivem dela. Então, o tema musical é a natureza, ok? Tá? A musicalidade, ela se divide em quatro aí, vocês estão vendo? Em quatro tipos, tá? Ela se divide por idade, né, em relação às crianças. Ela se divide pela afetividade, eles são povos muito unidos, né, que se respeitam, que tem uma hierarquia dentro de cada tribo indígena. Pelo gênero, o que é o gênero? Pelos homens, mulheres, cada um também tem um tipo de instrumento que pode tocar, ou pelos grupos, tá? Então nós temos aí a musicalidade, ela se divide entre idade, afetividade, gênero ou grupo. Então, isso se deve por quê? Né, se deve ao fato de ter instrumentos específicos para as mulheres, para os homens e outros que servem como brinquedos para as crianças, tá? Então, é muito importante vocês saberem isso, né? Até porque vai cair lá na atividade de vocês a letra A e a letra B da página 73. Então, tá bem aí a resposta. Então, a musicalidade se divide entre idade, afetividade, gênero ou grupo. E a que se deve o fato dessa divisão? Ao fato de existirem instrumentos exclusivos para os homens, alguns instrumentos para as mulheres e outros que servem de brinquedo para as crianças, né? Para os curumins da tribo, ok? Próximo. Aí na página 72, né? Antes de entrar nessa questão dos instrumentos musicais, todas essas canções, a música e a dança, elas estão relacionadas entre si, tá? Eles utilizam essas danças em festas que homenageiam os mortos, em momentos infantis, festas guerreiras, ritos de passagem, né? Ritos de passagem vamos supor, da adolescência para a idade adulta, cultos, dentre outros, né? Inclusive em festas de espíritos, essas coisas, tá bom? E aí, a música instrumental, ela aparece bastante, que são esses instrumentos que são confeccionados
né? Como vocês podem marcar bem nesse quadrinho azul da página 72, né? Que os instrumentos deles são feitos de madeira, bastões de percussão, sementes são feitos de fibras, pedras cerâmicas, ossos, chifres, casco de animais e ovos, tá? E aí eles também são divididos em 4 grupos de instrumentos musicais. E aí nós temos o primeiro grupo, que são os grupos dos idiofones, tá? Eles têm o som obtido por meio de vibração, percussão ou atrito, como exemplo são os chocalhos, vocês vão marcar bem aí, ó. O que são instrumentos idiofones? São os chocalhos, os guizos, cabaças cheias de material e etc, tá? Então nós temos aqui os tipos de instrumento, ok? Que são esses que estão aí na imagem para você. Então nós temos aí os tipos de instrumentos idiofones. Então vocês vão marcar os exemplos de instrumentos de idiofone, tá? Outros são os instrumentos conhecidos como aerofones. São instrumentos cujo som é obtido pela circulação do ar em seu interior e que se apresentam em grande quantidade e variedade, como exemplos, buzinas, apitos e flautas. Essas flautas, como tem aí nessa imagem, pessoal, tem um destaque em especial na cultura indígena, pois algumas são consideradas sagradas. Então, vocês viram lá na primeira imagem dos nossos slides, né? Os índios só com esse instrumento aí. Então, a flauta, ela é considerada sagrada. Então, vocês vão marcar esse pedacinho do final, ok? As flautas têm um destaque especial na cultura indígena, pois algumas são consideradas sagradas, ok? Então, vocês vão marcar esse pedaço aqui, ó. As flautas têm um destaque todo especial na cultura indígena, pois algumas são consideradas sagradas. Continuando. Instrumentos musicais conhecidos como zumbidores. São instrumentos cujo som é obtido quando são agitados ao ar. Tais instrumentos podem estar presentes em rituais funerários ou em brinquedos de criança. Esse aqui que vocês estão vendo, vocês já viram até lá na escola, que eu já vi, que é aquele conhecido como pau de chuva, tá? Que ele faz um barulho semelhante da chuva, né? Como eu falei para vocês, eles têm uma grande relação com a natureza, então eles criam instrumentos que têm um som parecido com isso. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo sobre isso. E esse aqui eu acredito que seja parece um brinquedinho de criança que eles giram, né? E bate a bolinha aí nesse tamborzinho. Então esses aqui são conhecidos como zumbidores, tá bom? Então, quem quiser colocar, pode colocar o nome dele aqui, ó, que esse aqui é pau de chuva e eu tenho certeza que vocês conhecem, já devem ter visto por aí. Outros instrumentos musicais, que são os membranofones. São instrumentos cujo som é obtido pela vibração de uma membrana, tá? Semelhantes a tambores. Então, vocês vão marcar aí, são os semelhantes aos tambores. Vocês vão marcar esse pedacinho aqui, ó. Por essa características, acredita-se que passaram a fazer parte da musicalidade indígena após o contato com os africanos. Tá? Então, nós temos aí o membranofone. Então, vocês vão assistir agora um pequeno vídeo escutando o som, né? E prestando atenção em alguns instrumentos, tá bom? Então, assistam aí. Olá, meus queridos. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de nossos instrumentos. Esse que parece meio cajado se chama pau de chuva. Pelo seu som ser muito parecido com o som da chuva. Também nós temos maracas, parecido com o som da cobra. Nós temos também que parece som de passarinho. Muito legal. Esse se chama pataxá. Esse é outro tipo, flauta tupã.
Mas índio gostar muito de tambor. E você, gostar de tambor? Índio tocar pra você ver. Agora índio querer saber qual instrumento você mais gostou. Tudo bem, pessoal. Vocês já assistiram um vídeo que tem um pouquinho do som desses instrumentos para a gente levar a nossa aprendizagem ser mais significativa. Aí agora vocês vão responder a página 73 e 74, tá? Na página 73, a primeira questão vocês vão transformar os símbolos em letras, né? E vão colocar o nome correspondente a cada símbolo. E na segunda questão, como eu falei para vocês, né, como é que é feita a divisão na musicalidade indígena, né, que é feita por idade, afetividade, gênero. B, o que se deve o fato dessa divisão, né? Se deve ao fato de existir instrumentos exclusivos para homens, alguns específicos para mulheres e outros que servem como brinquedos para as crianças, tá? Lá na página 74, vocês vão escrever o nome de cada um dos aerofones. Então, vocês vão voltar lá na página 74, procurar os aerofones e tentar descobrir qual é o nome de cada instrumento musical que está ali. E depois vocês vão circular qual desses é considerado sagrado pelos indígenas. E a quarta questão também eu quero ver. Vocês vão pesquisar aí na internet, no celular de vocês, vídeos dos povos indígenas cantando e dançando. Depois vocês vão escolher um, comentar sobre esse vídeo, né? E dança, e fazer depois um belo desenho, tá? Então peçam ajuda aí dos pais de vocês para vocês estarem olhando algum vídeo dos indígenas dançando e cantando. Aí depois vocês vão fazer um desenho bem bonito e daqui a pouco a gente vai se encontrar no Zoom para compartilhar o que vocês encontraram, tá bom? Beijos, até daqui a pouco. Tchauzinho!